E aí, Bruno? Caião, vamos falar da Joyce? Ela tá aí? Ela tá aqui, já mandou uma aqui. Ela tá vendo a gente. Você quer dar um release da preâmbulo, Joyce? é. Porque tem muita gente que chegou agora e não sabe da história. Então a gente diz assim, vamos falar da Joyce, o pessoal não sabe nem o que Eu é. pensar né? que é mais uma menina que pinta muitos quadros bonitos. Então a Joyce é uma amiga aqui da proximidade de Goiânia. E ela escreveu uns meses atrás denunciando um relacionamento que ela tinha com um pastor de um ministério grande em Goiânia. E falou, disse que ia chutar o balde, estava magoada, porque o pastor e ela tinham um caso, mas no ambiente da igreja o pastor nem olhava para ela. E que ela queria deixar o marido, queria que ele deixasse a esposa e que ela ia fazer um escarcéu. E eu disse a ela que não fizesse isto, disse a ela que provavelmente o pastor tivesse mais de um relacionamento, por isso ele não podia nem dar um olhar para ela na comunidade, porque haveria outras, e um monte de outras coisas, e dizendo para ela não fazer aquilo. Na realidade, ela veio a descobrir que ele de fato tinha outros relacionamentos, e ela chutou o balde, fez um escarcéu, na esperança de que o pastor deixasse a mulher e ficasse com ela. Acontece que o pastor se antecipou e contou tudo para a mulher. E pediu perdão. E contou tudo para a comunidade. Deixou a comunidade. E ele, que me detestava, passou a nos assistir. E fez escolhas boas. Deixou o mal como residência. Hoje ele está trabalhando como caminhoneiro. E tem um pequeno grupo que se reúne com ele, mas ele, a esposa e a família estão muito felizes. Ele perdeu aquele ministério, mas salvou a sua alma. Nesse meio tempo, a Joyce deu uma surtada. Foi para meios de comunicação na cidade, contou a história toda, fez um escarcéu, deixou o marido, ficou extremamente magoada com a vida, com tudo. Semana passada, depois de alguns meses sem falar aqui, ela falou, dizendo de como ela estava magoada com todos os pastores, que ela não conseguia mais também me ouvir, e porque eu tinha destruído a vida dela, a vida do pastor, a vida de tudo e tal, enfim, confundindo todas as coisas. Então esse é o preâmbulo, eu tenho certeza que fui justo no resumo que eu fiz da história. Então, isto posto, fala a Joyce, que é a única pessoa que tem nome aqui, porque ela própria, desde o início, deixou o nome dela bem público, e depois o pastor veio e disse, eu sou o pastor da Joyce, quando ele veio contar a história dele. Então, isso é incomum aqui entre nós. Então, por isso, Joyce, você é a única pessoa no Papo de Graça que tem nome, além de nós que aparecemos aqui. E aí, Braulio? Caião, gostaria de relatar que meu ex-pastor vem conversando com meu ex-esposo há tempos, e eu não sabia. O fato é que encontrei com meu ex-marido nesse final de semana e ele disse que não perde um programa seu. Que bom. Ele está mudado. Eu gostaria de dizer que voltamos. Que bom, graças a Deus. Agora começamos um processo difícil. Mas eu quero muito isso, que minha vida volte ao normal. Amém. Ele concedeu perdão. Preciso de suas orações. Amém. Me desculpe por tudo, Caio. Fui uma miserável. Está perdoada. Fala, A mim, você nunca deveu nada, Joyce. Nada, absolutamente nada. Então, você pode ter certeza que se você aparecer aqui, você vai ser acolhida, amada, tratada com todo o amor no Senhor Jesus. E eu fico feliz pela intervenção silente também do ex-pastor, que já foi o pomo da questão, e hoje é um instrumento de reconciliação, já há meses conversando com o seu marido, consertando a ponte que ele tinha ajudado a quebrar e criando a circunstância para vocês se encontrarem, para o seu marido assistir aqui o Papo de Graça, vem ver TV e ter também seu coração umedecido pela bondade de Deus. E por você, no meio de todas as agonias e esperneamentos, ter tido a graça de voltar à sobriedade, à lucidez e à consciência. Isso é graça de Deus. Paulo diz, escrevendo a Timóteo,
que é graça divina, quando a gente recebe a concessão do arrependimento para a vida, quando a gente ganha a consciência, a iluminação de Deus na gente, de modo que, se o seu coração caiu em si, é porque a graça de Deus nunca parou de estar insistentemente operante em seu favor. Agora, sobre o que você disse, que os momentos agora, essa fase é uma fase difícil, às vezes é assim, mas ela não precisa ser tão difícil quanto em muitos casos se torna, especialmente se vocês zerarem tudo. Se o perdão for uma encarnação da graça. Eu quero pedir a vocês, juntos, você e seu marido, que vão ao meu site, caiofabio.net, e no campo de pesquisas escrevam a palavra perdão. Leiam tudo que está escrito lá sobre perdão. E também leiam um texto chamado Perdão, Encarnação da Graça. Leiam juntos, leiam tudo, mas leiam também este. E se puderem, adquiram um livro lá na loja do site, por esse nome, Perdão, Encarnação da Graça. Se vocês praticarem o que o Evangelho ensina sobre perdão, e se o seu marido deixar de lado todas essas coisas vinculadas à imagem, reputação, machismo, e de fato disser, eu quero construir o bem, e não me casar para fazer residência com o mal. Eu expulso esse mal de dentro de mim por decisões de fé e pela escolha da paz na minha vida. E se você fizer a mesma coisa, esse período, que para alguns é um período às vezes meio longo de ajustes e dores e perguntas, pode ser silenciado. E vocês precisam apenas falarem com verdade o que esteve no coração de vocês e, na verdade, saberem o seguinte: tudo o que se manifesta é luz, Joyce. Tudo o que se manifesta é luz. Paulo diz em Efésios, no capítulo 5, leia lá, do verso 18 em diante. Tudo o que se manifesta é luz. Então, botou para fora, botou na luz, porque se andarmos na luz, como ele na luz está, nós mantemos comunhão uns com os outros. Você e o seu marido terão comunhão. E o sangue de Jesus, o Filho de Deus, perdoará vocês ambos de todos os pecados. E começa tudo novo, na graça de Deus, em nome de Jesus. Um beijo para vocês e que a bênção e a graça de Deus esteja sobre o casamento de vocês, fazendo com que vocês estejam se casando de fato agora, casando-se no amor, na consciência, na maturidade, na verdade, em nome de Jesus. Não na religião, mas no espírito do Evangelho. É o meu desejo que isto se implante em vocês como dádiva de Deus para as suas vidas. Um grande beijo. Essa história da Joyce fez pensar, às vezes, o mal, ou muitas vezes, ou quase sempre, começa como uma possibilidade, como uma sugestão, como uma coisa pequenininha, inofensiva, né? E uma vez acolhido, aquilo vai se adensando de tal maneira, eu estou usando uma ilustração, para se transformar num ente que vai nos acompanhando e que a gente adota esse ente como legitimador das minhas culpas, como legitimador do meu mal. E eu vou caminhando na escuridão e ouvindo o sussurro dele que vai me adulando, que vai fazendo com que eu permaneça arraigado nesse mal e acolhido e habitando nele. Uma vez que a luz ilumine esse caminho e eu olhe e veja que esse ente que com voz bonita sussurrava não é tão bonito quanto ele aparentava ser, mas pelo contrário, ele é o mal que está caminhando comigo ali, eu tenho a escolha de soltar a mão dele, de deixar ele para trás e seguir o meu caminho, sem olhar para trás, deixo o mal lá para trás, mas é impressionante como ele se adensa, como ele acompanha, como ele acolhe, como ele embala, como felizmente a gente, assim como outros casos aqui no Papo de Graça, esse caso da Joyce está se encaminhando para algo bom, quando a partir do momento que ela aceitou a luz, que ela acolheu isso, mas a gente vê quanta gente permanece nesse caminho de mãos dadas com o mal, simplesmente porque não quer abrir mão dele. É uma escolha isso. É verdade, sempre é.
tudo na vida é escolha. E existe essa faceta do mal sedutor, existe também aqueles conluios com a assombração perversa, com aquilo que deixa a pessoa aí com medo, panicada, arruinada, apavorada, mas continua, continua, não larga. Como, por exemplo, um vício de cocaína, ou qualquer outro vício, um alcoolismo que faz você ir perdendo tudo, arrebentando-se todo, ou vícios de natureza sexual. A mulher que apanha do marido, por exemplo. Apanha do marido, entra no cacete e continua lá o tempo todo. E ontem à noite a gente viu uma aqui dizendo que era uma vida desgraçada, brigavam, se batiam, ela o traía, aquela coisa toda, mas o sexo ficava intenso, então por causa do sexo não se deixava. Tem aqueles casais fazendo swing, cada um sofrendo para um lado, mas aí estamos apimentando nossa relação. E tem gente em igrejas sendo humilhada, pisoteada, manipulada, sabe que é enganada, sabe tudo, mas continua na casa mal assombrada, 16 anos. É uma relação mórbida, adoecida, é patológica. Então tem esses casos, tem o mal sedutor e tem o mal explícito. O sedutor, o cara ainda vai sendo enganado. E o explícito é uma escolha que faz o sujeito ficar na ambivalência, dizendo eu morro de medo e ao mesmo tempo continua ali, eu morro de pânico, mas não sai. O meu coração não suporta mais, mas no fim aguenta. Essa é que é a tragédia humana. É um mal com cara de mal que tá lá, né? A tragédia humana é que você descobre depois de um tempo que tudo que é insuportável acaba se tornando suportável. E você vai convivendo, fazendo residência com o antes insuportável que caiu na categoria da suportabilidade pelo seu adormecimento, pela sua insensibilidade, pelo seu acolhimento, ainda que carregado de gemidos, mas acolhimento daquilo que você chama de minha malignidade de estimação. Quando não chama por esse nome, é assim que a alma chama, porque fica.